noite, igreja. Como vocês estão lindos essa noite. A gente tem que estar com a autoestima lá pra cima, né, galera? Você viu? Eu queria compartilhar com vocês hoje. Ontem o Espírito Santo, eu creio que foi o Espírito Santo que tocou minha vida para eu estar compartilhando com vocês a respeito de como está a minha saúde, de como está a minha vida agora, né? Depois de tudo que aconteceu, eu coloquei o testemunho no Facebook, mas eu ainda não estava sentindo que era o momento de eu compartilhar com a igreja, né? Então hoje eu conversei com meu marido e eu senti um desejo muito forte de estar falando com vocês, tá? Fui até surpreendido com meu pai aqui, quase que eu morri. Glória a Deus por isso. Então o tema dessa noite vai ser uns confiam em carros e outros em cavalos. Hoje eu vou contar algumas coisas que só aqueles que estavam próximos souberam, né? Para que a gente chegue na mensagem final, assim, que o Senhor tem ministrado na minha vida, e eu tenho certeza que Ele quer tratar na sua vida também, amém? Então, não sei se todos sabem, eu acho que todos sabem, né, a respeito da esclerose múltipla. Alguém aqui não sabe que eu sou portadora de esclerose múltipla? Todos sabem, ok. Então, há um ano atrás, a minha vida deu uma guinada, né? Uma nova guinada, né? As lutas começaram a diminuir. As lutas começaram a ficar mais leves para mim. Porque depois de 3 anos, eu tentando vários tipos de tratamento, um tratamento até que, enfim, começou a dar certo. Foram 3 anos, né? Então, eu vou dar uma resumida para vocês. Quando eu comecei esse tratamento novo, eu sentei na frente do médico e ele falou assim, vai, me conta tudo o que aconteceu com você. Eu comecei a contar e eu comecei a chorar, porque sabe quando nem você se dá conta de tudo aquilo que você já passou? Foi assim que eu me senti. Então, depois de 1 mês, eu sentindo formigamento nas minhas pernas e fraqueza nas pernas, enquanto já estava na minha cintura, eu recebi o diagnóstico de esclerose múltipla. E o médico descobriu que eu já tinha essa enfermidade há um tempo, mas eu não sabia. Então, foi no dia 27 de maio de 2011 que eu descobri que eu estava sendo acometida por uma doença que ela é degenerativa, progressiva e sem cura. Ou seja, uma enfermidade que ela vai dissolvendo todo o sistema nervoso, incluindo cérebro e medula. Progressiva porque essa enfermidade ela não para, ela vai degenerando e não tem parada, né? Não tem cura. E em 5 meses depois da enfermidade, eu já tinha sido internada 3 vezes. Em 5 meses já tinha sido internada 3 vezes e tinha descoberto 3 novas lesões. O que acontece? Eles acham que é uma doença autoimune. Então, é o meu sistema imunológico comendo as minhas células do cérebro e da medula. Então, em 5 meses, 3 vezes aconteceu novas degenerações, principalmente na parte cerebral. Eu tenho uma lesão só, uma cicatriz que é na medula, o restante todas são cerebrais, tá? Só para vocês saberem. Então, depois de 5 meses, eu fui 3 vezes internada e eu fui aprendendo que tudo nessa enfermidade tem que ser muito rápido. Porque como é internada para fazer a pulsoterapia, que é um tratamento que é uma quantidade muito grande de corticoides anti-inflamatórios para que essa inflamação pare, para que a degeneração não cresça muito e as sequelas não fiquem. Então tem que ser tudo muito rápido. Então quando eu comecei a entender isso, eu comecei a sentir muito medo de qualquer coisa que eu sentisse. Se formigava a minha mão, se dormia a minha mão, porque sabe aquela sensação de dormir o pé? Você quando bate daquele choquinho? É isso que eu ficava sentindo. Então, quando eu sentia uma coisa normal dessa, eu ficava achando que poderia
medo do que aquilo que eu estava sentindo, então eu ficava assim, muito preocupada. E os médicos me avisaram que para eu ficar preocupada eu tenho que sentir esse mesmo sintoma por 48 horas. Se em 48 horas não sumir, é para eu ir para o hospital. Então quando começava a formigar alguma coisa em mim, ou quando eu sentia alguma coisa diferente, eu já ficava, meu Deus, quanto tempo isso vai durar? Então eu ficava com essas noias na cabeça, né? Então foi tudo muito rápido, foi tudo muito assustador para mim. Foi um grande teste de fé, na verdade, né? Porque de repente eu comecei a receber muitos folhetos. Eu vi que alguma coisa, né? Essa parte de informação no Brasil, eu vi resultados bons, porque eu recebi ajudas, eu recebi telefonemas da parte do governo mesmo, da parte dos laboratórios. E eu nunca vou esquecer o primeiro folheto, já compartilhei isso algumas vezes, acho que no encontro. O primeiro folheto que eu recebi, me dando autoajuda, era um folheto aprendendo a andar de bengala e um folheto me ensinando a ter relação sexual em cima de uma cadeira de rodas, porque eu iria precisar disso, né? Se a enfermidade avançasse. Então, você fica assim, recebendo um monte de informação ao mesmo tempo, e eu fui ficando com medo. Essa é a palavra. Eu fui ficando muito assustada e com medo. Psicólogos ligaram da rede pública, fisioterapeutas, porque eu fiquei com a parte da locomoção alterada, eu fiquei com coordenação, equilíbrio, sensibilidade, eu queimava os meus filhos e eu não sabia, porque eu estava me queimando e não sentia, então eu queimava eles no banho. Então, várias coisas eu tive que fazer tratamento com fisioterapia, para poder tentar recuperar alguns sentidos, para as sequelas diminuírem. Existem 3 meses para você saber se você vai ficar com sequela permanente ou não. Então foram 3 meses eu esperando os sintomas desaparecer para saber se eles iam sumir ou não, se algumas coisas iam permanecer ou não. Eu conheci também a burocracia do sistema do alto custo. Não sei quantos de vocês já tiveram que usufruir isso daí. O remédio que eu tomava custava R$ 1.500. Para você conseguir esse medicamento é muita papelada, é muita humilhação, é muito tudo. Muita fila, muita espera, você não sabe se você vai conseguir, não sabe se o remédio vai ter lá, se você... É uma coisa bem complicada. Então foram coisas que eu fui conhecendo tudo de uma vez, assim, né? E o meu primeiro medicamento, eu tomava uma injeção por semana. E ele causava febre, dor de cabeça, dor no corpo. O médico falou que ia ser como se fosse uma gripe de 2 dias. Mas eu e uma amiga minha, a gente concordou que não é gripe, é dengue. Porque aquilo lá não é uma gripe normal, né? Era muito forte, eu ficava de cama 2 dias. Então, durante 7 dias da semana, 2 dias eu ficava de cama e 5 dias eu tinha para tentar ter uma vida, para fazer fisioterapia, para ser mãe, ser esposa, pastorear vocês, né? Então eu ficava toda semana doente para tentar sarar, deu para entender a situação? E depois desses 5 meses, o médico ele resolveu me propor usar um remédio mais forte, porque em 5 meses ter 3 surtos não era uma coisa normal. E ele falou assim que a minha doença era classificada como uma doença muito agressiva e muito ativa. Então eu precisaria trocar de medicamento, porque esse medicamento não estava fazendo efeito para mim. E eu lembro que essa época foi bem na época que a gente resolveu fazer o tributo ao Espírito Santo. Não sei quantos de vocês participaram. Quem participou do tributo? Então foi bem nessa época que ele falou para mim, ó, você vai ter que... Sua situação não é simples, essa situação é mais grave do que a gente imaginava, então a gente vai ter que trocar os seus medicamentos. E eu lembro que eu fiquei muito preocupada, porque remédios mais fortes são remédios mais eficazes, mas os efeitos colaterais são maiores. E eu lembro que Deus me deu uma palavra naquele dia que eu compartilhei com a igreja. Está em Salmos 33, do verso 16 ao verso 22, que diz assim: nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória, apesar de sua grande força. É incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem e os que firmam a esperança no seu amor.
para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está sobre ti a nossa esperança. Deus me deu aquela palavra e eu ficava assim, Senhor, será que não é então para trocar de remédio? Lembra, amor, que eu ficava assim, ai, não é falando para a gente não confiar nos cavalos, na força do exército, não é para eu confiar em Deus. E aí eu fui mais uma vez conversar com o meu médico lá em São Paulo e ele ficou ressaltando a gravidade da enfermidade, explicou tudo que eu precisava fazer. Esse remédio novo custaria R$5.000. Ele falou que era um remédio promissor, que estava fazendo pessoas levantarem das cadeiras de rodas novamente, pessoas que já tinham perdido a mobilidade, estavam recuperando, que era importante eu tentar, que era importante eu conseguir. Tá. Aí, diante de muita pressão, eu achei que seria bom eu mudar de medicamento, né? Só que os efeitos colaterais, mais uma vez, eles não são legais. A primeira coisa que eu fiquei sabendo quando eu fui mudar para esse tratamento, ele falou assim, ó, só que esse tratamento tem uma coisa. Ele pode desenvolver uma doença em você pior que esclerose múltipla. E essa doença, ela é uma doença cerebral que pode te causar, quem fica doente com essa enfermidade, pode causar, não, causa demência e óbito, pode não. Quem fica doente disso causa demência e óbito, muito rápido. Eu esqueci o nome da doença, não é comprido. Mas que dissolve o cérebro por completo. Eu falei, como que eu vou usar um remédio que pode me deixar mais doente? Aí ele falou assim, ó, pode fazer um teste para saber se você é vulnerável a essa enfermidade ou não. Eu fiz o teste, deu positivo. Eu falei, meu Deus. Mas mesmo assim o médico insistiu que a porcentagem era pequena, existia, mas não era, né, era importante arriscar. Então, fiz o bendito do exame, fiz tudo e fui, troquei de remédio. Aí, quero dar uma pausa aqui para vocês, para falar um pouco sobre medo. Eu senti que tudo estava dando errado comigo naquela hora. Eu falei, meu Deus, estou com muito medo. Medo da doença que pode virar doença, medo do tratamento, Aquilo foi me tomando e eu lutava todos os dias contra aquela doença para permanecer firme, para permanecer alegre, para não desistir, para continuar firme com o Senhor. Eu sentia formigamentos, eu sentia fraqueza, eu sentia dores. Eu sempre já fui meio atrapalhada, né? Às vezes as pessoas me chamavam de Chaves, eu fiquei pior. Eu trombava, caía, então... eu estava tendo muita dificuldade para dormir, porque eu ficava lembrando, pensando no que poderia acontecer comigo. E se todas as coisas dessem errado, se eu ficasse doente, se a gente não fica assim quando a gente está passando por um problema, a gente perde o sono, a gente começa a pensar no que pode acontecer e se tudo continuar dando errado, porque aos meus olhos estava parecendo que tudo estava dando errado. Parecia que as coisas não estavam a meu favor. Ah, meu Deus, né? Por que as coisas estão ficando tão difíceis? Eu não entendia por que essa minha situação tinha que ser difícil. Eu converso até hoje com algumas meninas que também têm esclerose. Algumas são piores do que eu, mas outras são bem melhores. Eu fico assim, mas por que comigo não pode ser fácil? Por que comigo não tem que ser, né? A gente começa a pensar nisso quando a gente está passando por um problema. Não é assim que a gente fica? Naquela época eu deixei o ministério de dança, que eu amava, mas eu não conseguia mais dançar. Os meus filhos, eles ficavam perguntando por que eu ficava o tempo todo sentado ou deitado, por que eu não ia jogar bola com eles? Joga bola comigo, mãe, por que você fica aí sentada? Por que você não levanta? Por que você está assim quieta? Então, oi? É porque você está sempre cansada. Porque a esclerose é conhecida como a doença do cansaço, assim também, sempre cansada, sempre fadigada, sempre assim, né? Muitas pessoas oraram por mim, muitas, homens de Deus, homens que eram conhecidos assim pelo ministério de cura, pelo dom de cura, né? Mas nada estava acontecendo comigo. Você já sentiu assim? Que quando você está de repente passando por um monte de problemas, as pessoas oram, as pessoas profetizam, as pessoas conversam, você lê a palavra,
mas parece que com você nada vai dar certo? Comigo aconteceu. Aí tinha gente que chegava em mim e falava assim, sabe o que é? Porque você está com falta de perdão. Por isso não está sendo curada. Você tem que perdoar alguém, você tem que liberar alguém. Não, é porque você está assim também, porque você não tem fé. Eu acho que você não tem fé suficiente para você sair dessa. É por isso também que você não está saindo dessa. E as pessoas, elas têm uma mania de querer achar um culpado para as coisas que acontecem com a gente, né? Elas precisam achar assim, não, isso está acontecendo com você porque você tem um culpado com isso. É porque isso, aquilo, e as pessoas começam, em vez de elas virem querer te ajudar a trazer a solução, ou fazer com que o seu caminho fique mais fácil, que o seu fardo fique mais leve, algumas pessoas vêm querendo trazer o acusador mesmo para a sua vida. Isso também aconteceu comigo, né? Ninguém viu o quanto eu orava, o quanto eu clamava para Deus, o quanto eu não queria estar doente, o quanto eu queria viver, o quanto eu queria voltar a dançar, o quanto eu queria voltar a brincar com os meus filhos, o quanto eu queria fazer todas essas coisas, o quanto eu estava lutando para não ficar com raiva de Deus, o quanto eu estava lutando para não murmurar, porque não é essas nossas tentações que a gente está passando por um problema? Está passando por um problema, a gente quer xingar, a gente quer murmurar, a gente quer desviar, a gente quer ficar bravo com Deus, a gente quer ferir todas as pessoas que estão do nosso lado. Não é assim que a gente, nossa natureza? A minha natureza também foi assim. E eu ficava lutando com isso. E pedir misericórdia e cura todos os dias para Deus, né? Então eu quero dizer que você que está passando por uma crise na sua vida hoje, não importa a área. Essa crise foi Deus que te deu. Nós precisamos achar culpados. E hoje eu estou te dizendo que o culpado é Deus. Sabia? É difícil a gente olhar desse jeito, né? Para as nossas situações, mas essa aqui é a verdade. Se alguém quer achar um culpado, foi ele. Vou perguntar para vocês. Quem deixou já sofrer? Responde? Deus. Quem deixou Jesus sofrendo na cruz? Deus. Quem deixou Jonas ser engolido por um peixe? Deus. Quem deixou Paulo ficar preso? Vocês estão fraquinhos falando Deus, né? Vocês estão com medo. Vocês estão com medo, achando que é pegadinha, né? Mas é verdade. Mas Deus não tinha um propósito com cada luta dessa? Deus não tinha um propósito na vida de Jó? Deus não tinha um propósito na crucificação de Jesus? Tinha ou não tinha? Deus tinha um propósito com a vida de Jonas? Obrigada, viu? Quem está falando aí? Obrigada. Deus não tinha um propósito com a prisão de Paulo? Tinha. Então, quem você acha que é responsável pela crise financeira que você está passando hoje? A Dilma, né? Vocês são fogo, né? Mas até isso é na Bíblia, viu, gente? Quem que você acha que é responsável pelo problema familiar que você está passando? Vamos fugir das finanças, que a Dilma está muito envolvida, está sendo muito usada por Deus. Quem que você acha que é responsável pelo seu problema familiar? Pelo seu problema de saúde? Obrigada, viu? É Deus. É Deus. Por isso que eu digo que não é fácil ter fé, gente. Não é fácil você confiar sem temer. Hoje nós aqui ficamos cantando, né? Eu confio em Ti. Só que a hora que chega na hora da gente realmente ter que confiar, será que confiamos? Eu afirmo que nem é tão difícil a gente entender os planos de Deus. Nem é. O difícil mesmo é a gente aceitar que esse realmente seja o plano de Deus para a nossa vida. Até mesmo porque na maioria das vezes é muito diferente do que a gente imagina, do que a gente gostaria que fosse. Então a gente sabe o que Deus está querendo, mas a gente fica assim, não, acho que Deus não quer isso não, não é possível, não, é outra coisa, certeza, não, Deus não faria isso, será que Deus faria isso? Vocês ficam assim também? Porque eu fico assim, não, será, gente? Fico tentando entender a cabeça de Deus, meu Deus, será que Ele está fazendo isso mesmo? Será que Ele está seguindo esse curso mesmo? Porque a gente acaba entendendo, mas a gente não quer aceitar que aquela
situação, a gente fica assim, não é possível que Deus está escolhendo isso para mim. Quantos já pensaram isso? Não é possível que foi só eu. Eu ficava assim, não é possível que Deus está escolhendo isso para mim. Eu lembro que uma vez uma menina chegou e falou assim para mim, olha, você vai ser um referencial de cura, de milagre. Eu falei, tá amarrado. Se eu pensou se eu sou um referencial de cura, então é que eu vou ter que ficar na cadeira toda torta assim, para depois Deus levantar e fazer me esticar. Eu ficava imaginando uns negócios assim. Eu falei, não quero não. Mas vai que Deus quer isso para mim? Não sei. Só que a gente não quer aceitar que às vezes os planos de Deus são diferentes do nosso. Então, voltando ao meu medicamento, Deus tinha me falado para não focar na força e na capacidade de um exército. Mas eu tive medo. Quando ele falou, não foca, na época que o médico estava me propondo a trocar por um remédio mais forte, eu tive medo. Eu lembro que na mesma época, meu sogro, ele falou assim para mim, filha, você já ouviu falar de vitamina D? Eu falei, já ouvi falar, acho que é balela, lembra ali? Nem dei bola para ele. Ele mandou artigo, aí eu peguei e resolvi marcar uma consulta. Só que a consulta era mais de R$1.000 na época, ou quase R$1.000. Aí eu falei, não vou não. Aí eu decidi trocar, vou trocar. Quando a consulta marcou, aí quando me chamaram, sabe, eu já tinha trocado o remédio, eu falei, não vou atrás desse negócio não. O negócio mesmo vai ser bom esse médico. O meu médico era um dos melhores do Brasil. Eu falei, eu vou. Fui atrás de um dos melhores médicos, achei ele na revista lá, que ele trata, né, qual que é o nome dela mesmo? A da diarista lá? Cláudia Rodrigues? Essa aí, gente, a mulher da diarista lá, sabe? Quê? É isso aí, Cláudia Rodrigues. Fui atrás dela. Falei, não, ele trata ela, né? Ela tá melhor, tinha voltado pra televisão. Falei, vou atrás do melhor. A gente vai atrás do melhor. Então, mesmo eu ter sido alertada, eu mudei para remédio mais forte. Esse novo poderia me causar várias coisas, né? Além desse negócio aí que eu já contei para vocês, ele me causou náuseas, coceiras, infecção de urina, sangue na urina, dor na articulação, dor de cabeça. Contra a esclerose ele foi ótimo. No tempo que eu tomei, eu não tive surto. Não tive novas lesões, não teve novos ataques. Só que pro meu físico, eu ficava... A cada 15 dias eu ficava assim, durava 15 dias. Era reação alérgica ao medicamento. Então os meninos iam correndo, trombavam em mim, eu chorava porque eu tinha dor na pele. Eu não aguentava segurar as coisas. Eu tinha coceira que eu ficava o tempo todo sem conseguir, eu tinha piolho. Coçava dentro das mucosas, coçava dentro do nariz, dentro do ouvido, coçava a garganta. Coçava o tempo todo. Né? Então, tinha muita dor, muita coceira, dor de cabeça, era uma coisa. Eu ficava 15 dias durando aquilo. Aí eu tinha mais 15 dias do mês para tentar viver uma vida normal. Chegou uma hora que eu não aguentei. 6 meses se passaram, eu não aguentei, gente. Aí nesse meio disso tudo, desde o diagnóstico, eu tinha uma dor do meu lado esquerdo. Braço, perna, articulação aqui. Muita dor. E como eu tinha uma lesão grande do lado direito do cérebro, os médicos achavam que eu tinha dor neuropática. E aí, nesse tempo que estava tudo isso acontecendo, eles resolveram me dar um medicamento para dor neuropática. Eu não lembro o nome do remédio, mas era um remédio que era para epilepsia, né, amor? Esse remédio me deixava muito louca. Eu não conseguia nem comer, eu não conseguia acertar a boca, tanta tremedeira que me dava, só que durava só alguns períodos do dia, assim, umas 2 horas de manhã, umas 2 horas da noite. Então eu tinha todos esses reflexos, assim, né, com esse tratamento para dor neuropática. Eu fiquei uns 3 meses com esse remédio, eu vi que não parou minha dor, eu larguei mão do remédio também. E quando passou 6 meses desse tratamento, eu enchi o saco e falei que eu não queria mais tomar mais nada. Eu falei, eu não estou vivendo, eu não quero mais isso. E foi aí que eu comecei a estudar, comecei a ler, comecei a procurar nutricionista, querendo saber sobre tirar glúten, tirar leite, açúcar. Comecei a ter consultas com nutricionista, aquela médica ortomolecular, aquela médica, sei lá, umas
um pessoal assim, que seguia uma área que os médicos tradicionais não concordam, né? Foi então que eu comecei a tentar parar com os meus medos. Falei, não, eu vou vencer esse medo e eu vou tentar ter fé em Deus de que Deus pode fazer isso comigo, né? Pode me libertar dessa vida que eu não estava aguentando mais essa vida de medicamentos. Só que aí passou 5 meses que eu larguei mão dos medicamentos, me deu outro surto. Fui internada de novo. Aí eu ouvi o maior sermão de todos, do médico. Que eu fui irresponsável, que eu não fui prudente, que eu não pensei na minha família, que eu não pensei no meu futuro, que se eu quisesse entrar... O medo tomou conta de mim. E eu fui para um novo tratamento com o médico, mesmo médico. Aí era um remédio que tinha acabado de sair, que era o comprimido para esclerose múltipla. Não sei quantos de vocês ouviram isso daí. Aí esse remédio não tinha efeito colateral, era só um comprimido, era a maior paz. A única coisa é que no primeiro dia que você tomasse, você podia ter uma parada cardíaca. Você tinha que tomar uma UTI. E que com o decorrer do tratamento você poderia desenvolver câncer de pele e ficar cega. Aí eu falei assim, bom, como é que faz, né, para evitar esse tipo de coisa? Ele falou assim, ó, a cada 3 meses você tem que ir no oftalmo, você tem que ir no dermatologista, ficar sempre supervisionando para ver se isso vai ficar controlado. Eu falei, então tá, vamos amor, vamos. Fui pra UTI quase morrendo já tava com taquicardia antes de entrar. Medo de, eu já tava querendo escrever carta, me despedindo da família, eu vou morrer aqui nesse negócio. Vou morrer, eu tava toda fúnebre, né amor? Eu achava que eu ia morrer, tem um troço lá em mim, mas não morri, tô aqui. Glória a Deus. Aleluia, né amor? Só começou a diminuir um pouquinho, né, o batimento cardíaco, mas depois voltou. Fui dispensada pra minha casa. Não fiquei cega, não tive câncer. Só que começou a aparecer uma mancha na minha língua. Com um mês de tratamento, começou a aparecer uma mancha, parecia uma queimadura na minha língua. Aí o médico falou assim, na hora que ele pensa que vai ficar tudo bem comigo, eu não ficava. Aí resolveu pedir um check-up. Eu estava com a imunidade igual de um aidético. Ele falou assim, ó, vamos ter que aumentar a dose do seu remédio. Vamos parar um pouquinho, vamos aumentar a dose do seu remédio, diminuir, né? Desculpa, diminuir a dose do remédio, para ver como é que você vai ficar. Aí, a minha imunidade ficou pior que a de um aidético. E eu desenvolvi hepatite medicamentosa. Aí o médico falou assim, olha, eu não sei o que eu faço com você. Já tentei de tudo. Se você não reage, ou quando reage errado, te dá os efeitos que não pode. Você tem que ir pro estudo. Porque coisas assim que não aconteciam com os outros pacientes, ou estava lá escrito bem letras miúdas na bula que poderia acontecer, acontecia comigo, entendeu? Então ele falou assim, olha, eu não sei muito o que fazer com você. E aí quando ele... Só um pouquinho, aqui. Aí em janeiro de 2014, eu tive que cortar realmente o tratamento. E não deu nem 2 meses que eu fiquei sem remédio, me deu outro surto. Aí, com umas lesões cerebrais mais perigosas, porque o problema da esclerose é quando... Você imagina um queijinho, assim, não tem aqueles monte de buraquinho? Tem um buraquinho aqui, um buraquinho aqui. O problema é quando essas manchinhas começam a juntar, entendeu? Quando tem uma manchinha, um buraquinho no cérebro, ele consegue... Aí, o impulso nervoso, ele consegue meio que contornar aquilo e recuperar seu movimento. Se começa a acumular lesões uma do lado da outra, faz um buraco grande e você não consegue recuperar, tá entendendo? É assim que acontece. Então, criou uma lesão, entre 2 lesões, ficaram as 3 muito próximas. Então, ele me deixou muito assustada. Fiquei com muito medo do que poderia acontecer comigo, de que queria desenvolver, né? E ele chegou em mim e falou assim, olha, então a gente pode, como você viu que você não pode ficar sem remédio, então a gente pode tentar fazer com você um transplante de medula, que não pode dar certo, pode ser que não dê certo, a maioria das pessoas não estão dando certo, ou a gente tenta um remédio para câncer, que está dando certo para algumas pessoas.
Só que os efeitos colaterais de um remédio para câncer todo mundo sabe como é, né? E também a tal do transplante de medula ia ser também 1 ou 2 meses no hospital, né, amor? Ele falou, vai cair seu cabelo, vai ficar internado 2 meses direto, e blá blá blá, e talvez não dê certo também. Gente, eu fiquei com muito medo. Aí, eu falei assim, agora eu não sei o que vai ser de mim. Porque parecia que eu estava me apoiando, é o melhor médico, é o melhor tratamento, isso vai dar certo. Quando ele falou assim pra mim, agora eu não sei mais o que fazer com você, vamos tentar isso porque talvez isso dê certo, vamos tentar aquilo outro, talvez possa ser que dê certo. Aí eu falei assim, agora se eu correr, o bicho pega, se eu ficar, o bicho come. Literalmente. Então eu falei assim, agora eu vou ter que encarar esse meu medo. Agora é eu e Deus mesmo. Porque até então eu fiquei contando com carros e cavalos, que é o tema dessa ministração. Eu fiquei dependendo de carros e cavalos, eu fiquei dependendo de coisas, eu fiquei dependendo de pessoas. No Salmos 20, de 7 a 8, Salmos 20, de 7 a 8 diz assim: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Então, eu fui atrás do melhor médico do Brasil, o melhor remédio que podia existir. Todo mundo desesperado para usar pílula para esclerose múltipla. Tem amigas me falam assim, nossa, você viu? Eu falei, vi, estou usando. Ninguém acreditava que eu tinha conseguido aquilo. Nos tratamentos mais avançados eu fui. Só que não adiantou. Eu não sei quantos vocês podem concordar, mas é muito mais fácil a gente depositar a nossa confiança nas coisas desse mundo, não é? Eu sou uma pessoa muito racional, muito. Então, para mim, é muito mais fácil. Para mim, 1 mais 1 é 2 e acabou. As pessoas que são mais racionais, assim, têm essa dificuldade de se entregar, de não ter medo. Se a gente está vendo um perigo ali, se eu vejo um perigo, se eu vejo um rolo na rua, eu já estou querendo ir do outro lado, ir embora. Meu marido, ele quer ir lá ajudar a resolver. Eu falo, Senhor, tira a fé desse homem desse jeito, eu acho que vai, meu Deus, resolver ali. Mas é assim, eu tenho essa dificuldade. Essa é uma dificuldade minha. Então, a gente acredita no nosso trabalho, a gente quer acreditar na nossa economia, a gente acredita na nossa influência, a gente quer acreditar nos nossos amigos, a gente acredita na nossa família, a gente acha que tudo isso vai ser garantia pra gente, para que a gente possa se manter bem firme na vida, para que a gente possa ter um futuro legal. A gente fica depositando a nossa confiança em coisas, em pessoas, em situações. Só que não precisa levantar a mão, mas quantas vezes nós depositamos a nossa confiança em alguém, em alguma coisa, quando a gente devia ter depositado em Deus? Quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes a gente depositou a nossa confiança numa faculdade, num cargo, num amigo, num pastor, nas suas posses, no seu namorado, no seu marido, no seu filho, no seu médico, no seu remédio, como foi no meu caso? A gente vai vendo que a vida passa e as coisas vão acontecendo e a gente percebe que nada disso é segurança para nós. As coisas desse mundo não são segurança para nós, mas a nossa razão quer gritar que sim. Por mais que a gente ame, a gente não pode garantir que o outro vai nos amar. Por mais que eu ame o meu marido, eu não posso garantir que ele vai me amar igual. Por mais que eu ame a igreja, eu não posso garantir que a igreja vai me amar igual. Por mais que eu tenha uma situação financeira legal, eu não posso impedir que um dia ela fique abalada. Eu não posso impedir que um dia minha situação financeira fique uma droga. Por mais que eu tenha amigos, eu não posso impedir de que um dia eu fique sozinha. A gente pode impedir? A gente não pode. A gente não pode garantir o nosso futuro. Não, eu busquei os melhores tratamentos, isso não garante
garantiu que o meu corpo ficasse sarado. Só que eu consegui enxergar tudo isso só agora. Quando eu sentei na frente do meu último médico, eu troquei de médico, né? E eu fui contar pra ele tudo o que aconteceu comigo. Quando eu ouvi a minha história, que eu falei, meu Deus, tô parecendo aquele povo do Egito que fica andando em volta em círculo por 40 anos. Foi assim que eu me senti. Quando eu me vi sem certeza, foi aí que eu consegui enxergar que eu devia ter confiado nele desde o começo. Eu fico envergonhada diante de vocês de falar isso. Eu gostaria de estar aqui falando para vocês, nossa gente, eu fui a mina. Eu fui a pessoa que nunca duvidou. Eu tentei não murmurar, eu tentei ser guerreira, eu tentei perseverar, eu tentei não me abalar, eu tentei todas essas coisas, mas essa parte de não tô falando que a gente não pode se medicar, tá gente? Vocês estão entendendo isso, né? Pelo amor de Deus, quero que isso fique bem claro. Mas é que Deus tinha me dado uma direção diferente. E eu não ouvi, eu fiquei com medo. Vocês conseguem entender a diferença, né? Amém? Então tá bom. Então ele foi permitindo que as coisas acontecessem comigo, foi planejando cada detalhe dessa minha trajetória para conseguir me levar, sabe aonde? De joelhos. Ele conseguiu me levar de joelhos verdadeiramente. Foi aí que eu senti que realmente eu estava de joelho. Então cada luta da nossa vida, ela é necessária para a nossa salvação. Você pode repetir isso comigo? Diga assim, ó, cada luta da minha vida é necessária para a minha salvação. Eu sei que todos aqui têm enfrentado algum gigante. Todo mundo aqui está passando por algum problema. Ou está precisando de uma cura na alma, no corpo, uma libertação, um livramento, precisa de paz no coração. Alguma necessidade você tem. Porque isso só vai ser completo na glória, amém? Então, alguma luta você está passando, alguma coisa você tem que melhorar, alguma coisa você tem que ser transformado. E eu estou fazendo 1 ano já de tratamento com a vitamina D. Eu estou fazendo tratamento, tá, gente? Vocês estão entendendo, né? Não estou sem remédios. Eu estou fazendo tratamento com a vitamina D. Tenho muitas privações, tenho principalmente alimentícia que eu sofro, que eu amo comer brigadeiro, então eu resolvi fazer brigadeiro para as pessoas comerem, já que eu não posso comer. Minha vida começou a voltar ao normal nesse ano. Normal, né? Eu tenho que tomar cuidado com a infecção de urina, cálculo renal, por causa das coisas da dieta. Mas assim, pra mim tem sido o melhor. Que se eu tivesse, quando eu ouvi o remédio top, e o meu sogro falando, vai atrás da vitamina D, eu falei assim, vitamina D, tá louco? Tomar uma vitamina? O médico está falando que eu vou nem andar, eu vou tomar vitamina. A gente fica assim, né? Mas foi assim que eu pensei na época. Então, há 7 meses eu estou sem surto nenhum. Que Deus conserve o nome de Jesus. E as lesões começaram a diminuíram de tamanho, a doença começou a regredir, né? Com o início do tratamento eu cheguei com... como é que é? Então eu fui descansando em Deus. Eu tive uma lesão no começo desse tratamento com a vitamina D, mas eu não tive medo. Né? O William falou assim, não, teve lesão, vamos trocar de novo. Eu falei, não vamos. Porque se meu médico quiser que eu troco, mas eu vou orar para ele não querer. Você lembra, amor? Eu falei, não, amor, você vai lá e vai ouvir o médico lá falando comigo. Eu tenho fé de que isso daí vai dar certo. Eu não estou mais com medo do que pode acontecer. Não estava mais com medo. Os médicos convencionais, eles odeiam esses tratamentos alternativos. Eles acham isso uma loucura, né? Então, meu médico me amaldiçoou bastante quando eu falei para ele que eu ia tentar a vitamina D. Bastante mesmo. Ele gritava comigo, você ouviu, né, amor? Ele gritava no telefone. Eu achei que você era mais esclarecida, achei que você era uma mulher mais inteligente. Falou um monte pra mim. Mas tudo bem. Então, sobrenaturalmente, eu comecei a ficar descansada no Senhor, né? De que essa era a melhor decisão. Como salmo, a nossa confiança precisa estar no Senhor.
Amém? Não importa se a gente seja rico ou pobre, influente ou não, sozinhos ou cercados de amigos, o que nos garante um futuro de bênção e de paz é confiar em Deus. Quantas vezes a gente fica sem sono? A gente já conversou aqui. Quantas vezes você tem ficado sem sono na sua casa porque você está com medo? Quantas vezes você fica preocupado com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho? Fica preocupado com a enfermidade, fica preocupado com o dinheiro, fica preocupado com a Dilma. Quantas vezes a gente perde o sono, fica inquieto, desesperado, abatido? As lutas, as dificuldades têm roubado a nossa alegria. Quantas vezes eu me peguei falando, não sei o que pode acontecer se Deus não fizer alguma coisa amanhã? Você já falou isso? Eu falo assim, meu Deus, eu não sei o que vai acontecer essa semana se Deus não fizer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa. Só que não é assim. Ele sabe o que é melhor para nós. Amém? Há quanto tempo os seus problemas, as suas dificuldades, as suas decepções têm impedido você de confiar em Deus verdadeiramente? Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós podemos e devemos confiar naquele que cuida e zela por nós. Eu sei que muitas vezes parece que a gente está sozinho, né? Você que está aí passando a sua luta, você está se sentindo sozinho. Você acha que Deus não se importa. Acredita, gente, eu sei o que é isso. Eu sei é o que você achar que Deus não está nem te vendo. Fala, gente, não é possível que Deus não está vendo o que eu estou passando, Ele vai deixar isso acontecer mesmo comigo. E a gente fica assim, nossa, eu estou passando por isso mesmo, não é possível que eu estou passando por isso. A gente fica achando que Deus não está se importando com nós, mas Ele está. Sabe quando um pai vai ensinar um filho a andar? E você tem que ficar longe, né? E ele começa a dar uns passinhos, aí você fica assim, se acontecer uma coisa grave, eu vou lá. Aí você deixa ele tomar um tombo ali, outro tombo ali, para ver se, né, ele tem que aprender. Aí quando você vai ver que o negócio vai ficar grave, o pai vai lá e cata, não é assim? Deus cuidando da gente é a mesma coisa. Parece que Ele não está cuidando da gente no momento, às vezes, do olho do furacão ali, parece que você está sozinho, mas você não está. Hoje o Senhor me trouxe aqui para te dizer que você não está sozinho. Você não está sozinho. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó, você não está sozinho. Ele nunca nos desampara. Deus nunca nos desampara. Eu sei como é sentir assim, gente. Mas eu sei que Ele nos ampara. Ele não nos deixa sozinhos. No versículo 8 do Salmos 20, o salmista diz assim: uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. É o que acontece com a gente quando a gente confia nele. Se a gente não confia, o peso fica enorme, a gente se encurva, como a palavra disse, né? A gente se encurva, muitas vezes a gente cai, porque a gente fica com medo, a gente não se entrega. Só que aqueles que confiam no Senhor ficam de pé. Aqueles que confiam no Senhor, eles andam em pé. Mas quando a gente foca nos nossos problemas, as decepções, os fracassos, as tristezas, nos empurram para baixo. Os nossos ombros ficam cansados, as nossas pernas ficam trêmulas e a gente cai. Os sonhos já não existem. Alguém me fala alguma coisa boa para você sobre aquele seu filho que está dando problema, sobre o seu casamento que está um saco, sobre o seu trabalho que você acabou de ser mandado embora. Alguém começa a falar, não, Deus tem melhor para você, e você vai lá e fala assim, meu, que pessoa louca, cala a boca. Não sabe o que está acontecendo, não tem mais esperança para mim, a gente não consegue mais sonhar. A gente acaba não aguentando pressão. A gente vai vendo a vitória cada vez mais longe. Quantas vezes a gente não passou por situações assim parecidas e a gente deixou nos encurvarmos? Eu passei por isso. Quantas vezes a gente não abandona
nos entregamos aos problemas da vida. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Você pode até cair. Você pode estar até caído, mas hoje o Senhor quer te levantar, né? Hoje você pode estar caído no chão, ou você pode estar quase caindo, mas hoje o Senhor está aqui para dizer para você: muda o foco. Tire os olhos dos seus problemas, tire os olhos das suas decepções, tire os olhos da sua crise, do seu gigante, do seu problema, porque hoje o Senhor quer dizer para você que você pode confiar nele, que Ele está arquitetando tudo o que está acontecendo na sua vida, para que você seja salvo. O Senhor quer te salvar, Ele quer te resgatar, Ele quer fazer de você uma pessoa melhor, um cristão melhor, alguém mais parecido com Ele. Amém? Quem crê nisso? Você crê que o Senhor está do seu lado? Então nós precisamos confiar nele. Confiar nos seus planos, confiar nos seus projetos, nos seus caminhos, que muitas vezes podem parecer tortos para a gente, mas o Senhor está cuidando de você. Então não olhe para as tristezas, não olhe para os seus medos, olhe para Ele. A única coisa que a gente tem que fazer é olhar para Jesus. Olhe para Jesus. Chega a hora de tirar os fardos dos seus ombros. Chega a hora de levantar e andar. Amém? Onde está a sua confiança? Está em carros e cavalos, num exército poderoso, em poder, riquezas, glórias? Está em homens? Tire seu foco dessas coisas e foque em Cristo. Amém? Queria convidar a igreja para ficar de pé. Aquilo que me dá esperança, quero trazer à memória. Aquilo que me dá esperança, como é bom poder pertencer ao Deus de amor.
Amém?